E aí, turma, tudo bem por aí? Que legal! Então, turma, a gente vai continuar os nossos estudos. Agora a gente vai estudar um pouquinho um pouco mais, né, sobre o surrealismo, esse estilo que iniciou aí no século XX, com ideias do escritor André Breton. E aí vários artistas vão aderir a esse estilo, né? Só lembrando, né, recapitulando, que o surrealismo ele vai tratar de elementos, né, ligados ao subconsciente, ao inconsciente, vai trabalhar essa questão mais completa, né, das nossas faculdades mentais, que o nosso consciente, o nosso mundo real, ele também está interligado a este mundo irreal, a este mundo ilógico, tá? Que também faz parte aí do universo do artista surrealista, tá bom? E a base também científica relacionada às pesquisas do Freud, né? O pai da psicanálise. Muito bem, então vamos aqui adiante, queridos. A gente vai acompanhar aqui e separando alguns pontos, tá? Vamos analisar através desses textos alguns pontos aí desses artistas alguns artistas que fizeram parte do surrealismo, tá? Entre eles nós temos aqui Max Ernst, né? Esse artista alemão que integrou antes do surrealismo, ele integrou o dadaísmo. E aí depois de ele ter participado como soldado da Primeira Guerra Mundial, então essa realidade cruel, as atrocidades, os sofrimentos vivenciados por ele, né, marcaram profundamente na sua expressão artística. Então, as obras de Ernst vão apresentar figuras imaginárias, né, esses cenários que vão remeter às lembranças dos sonhos e pesadelos, e aí vai romper com a representação da realidade, tá? Que era uma forma que o artista tradicionalmente representava a sua visão ligada à realidade de uma forma bem representativa. Agora com o artista surrealista, no caso do Max Ernst, ele vai colocar aí esse cenário que tem pesadelos, sonhos, tá? Então ele desenvolveu a técnica da frotagem, né? Que é uma técnica que consiste em a gente colocar colocar um suporte, papel ou tecido, entre outros, sobre uma superfície friccionada, e aí com giz ou lápis a gente vai riscar e vai capturar ali a textura, a superfície daquela peça que a gente está produzindo naquele momento. Aquelas aulas das séries iniciais, né, que a gente aprende e tal, colocar um papel sobre uma moeda, por exemplo, aí você pinta por cima, aí você vai ver que na sua pintura a superfície do objeto que está embaixo do suporte, que no caso pode ser uma folha, vai aparecer, tá? Então, queridos, eu vou falando sobre os artistas, depois a gente vai olhar as suas obras, tá? Então, aqui a gente tem outro que é o René Magritte, tá? René Magritte, que era belga. Então, esse artista surrealista, ele começou as atividades dele no movimento a partir de 1927, e ele criava jogos, tá? Ele gostava de surpreender as pessoas com esses jogos de imagens, tá? A pessoa tem que analisar até hoje, de forma bem minuciosa e ficar atenta aos detalhes, tá? E aí ele usava essas imagens e os títulos também, tudo para brincar com a percepção do olhar do espectador. Então, nas suas obras tinha uma realidade, né, que contrastava, na verdade, era como se fosse um paradoxo, tá, com as suas ideias, realmente as ideias que o artista queria transmitir inicialmente, né? Então o principal objetivo de suas obras era exatamente esse: brincar com a realidade, até mesmo criticar a realidade de uma forma bem peculiar do artista, e fazer esses jogos proporcionando ao espectador esse incômodo, né? E
digamos, este prender, né? A obra do Magritte, ela nos prende. Muito bem, então essa obra, ela tem que ter essa atenção, senão você não vai ser arrebatado, surpreendido ali, que é o grande jogo, a grande jogada de uma análise, né, de uma obra de arte. Então assim, as suas criações vão exigir do espectador essa atenção, de perceber essas ilusões, né, magnéticas, essas construções metafóricas, principalmente dos títulos, tá? Vão estar ali nos títulos. Daqui a pouco também a gente vai dar uma olhada nas obras do Magritte. E aí outra que é o Marc Chagall, né? De 1897 a 1985. O Marc Chagall, ele era um artista da Bielorrússia, quase me fugiu aqui, da Bielorrússia, da antiga União Soviética, tá? Então, ele foi um artista que transitou aí entre as influências artísticas de vários movimentos, mas a característica fantasiosa de várias de suas obras se aproximou aí do surrealismo, tá? Então, por isso aí ele está dentro, né, desse hall, deste grupo seleto de artistas aí surreais, e no geral também de artistas renomados da história da arte. Então o universo da sua infância na Rússia se mistura aí com as tradições religiosas judaicas. Então as imagens todo esse contexto vivido por ele durante a infância, suas experiências e tal, também nas tradições judaicas, e folclóricas, ele vai colocar e recriar essas memórias. Então esses elementos eles vão ser colocados aí com essa vivência de forma surreal, tá? Então suas pinturas elas vão apresentar esse lirismo próprio, os tons, a música tocando por bodes, ao violino e nos casais que flutuam pela paisagem, tá? Então é um artista aí bem também inusitado. Então vamos continuando, turma, e vamos para Salvador Dalí, tá? Salvador Dalí é um dos mais conhecidos e emblemáticos artistas surreais, né? Então ele é um dos mais conhecidos, marcado aí pela sua personalidade, as suas ideias extravagantes, né? Durante a sua trajetória, sua inquietação, mas ele trabalhava intensamente essas questões também nas suas obras. Então ele era um artista inovador, ele contestava e também observava, e através dessa sutileza ele observava os movimentos humanos, tá? Então ele analisava bastante essa questão dos sonhos, das alucinações vividas, né? E que se transformaram em obras, tá? Então, daqui a pouco também a gente vai poder dar uma olhada em uma de suas obras bem conhecidas, que é a Persistência da Memória. Então a gente vai notar ali a sua crítica, né, ao tempo, e vão ter aqui também alguns elementos que ele gostava bastante, que era as formigas e tal. A gente vai olhar daqui a pouco. Então ele também estudou a obra psicanalista de Sigmund Freud, e aí ele vai trazer para suas imagens essa mesclagem entre sonhos, pesadelos e essas representações simbólicas, né, que vão se relacionar aí com o estudo da psicanálise e esse imaginário de figuras da realidade para a construção de cenas irreais e perturbadoras. Então ele era um artista extremamente habilidoso, ele entra para a Academia de Belas Artes, mas depois ele é expulso, porque as ideias ali não batiam, e ele estava muito à frente na questão dessa composição, do que via fazer parte de uma composição artística, né? Trazendo aí à tona todo esse lado dos sonhos, dos pesadelos, do inconsciente, tá? Ok. Então, e aí artista brasileiro, né? Ismael Neri, um grande representante aí do Brasil,
ele, na última fase da sua vida artística, ele é influenciado pelo surrealismo. E aí ele tem um contato com André Breton e Marc Chagall, quando ele esteve lá em Paris. E aí, a sua obra ela vai dialogar com a monocromia e a geometrização das formas, tá? E aí, junto com a característica surreal, com essa influência surreal, a sua figura, os seus objetos retratados voltam para a figuração. E aí ele vai criando essa composição irreal, né? Do corpo com a terra e toda essa investigação sobre a realidade, sobre um prisma do surrealismo. Muito bem. Então, temos aqui também o Romer, que é um artista espanhol também muito conhecido aí no surrealismo. E aí conta um pouquinho aqui da história do Juan Miró, né? Que os primeiros desenhos dele datam aí de 1901, ele tinha apenas 8 anos, e ele também frequenta a Academia de Belas Artes, e depois ele recusou, né? Que recusou as suas ideias e tal, e então ele acaba saindo desse academismo e evidencia nas suas obras esse gosto mais moderno, né? De temas variados, e quanto à forma também ele vai usar uma composição bem, até mesmo se relacionando ali com a arte abstrata, porém o sentido e a ideia incutida ali na arte do Juan Miró são ideias surrealistas, tá? Muito bem. E aí vamos entrar aqui na outra questão, que é o surrealismo feminino, tá? Vamos conhecer algumas artistas que se destacam aí na história, tá? Então aqui só um retrospecto, né? Que na história da arte encontramos esses registros, né? Sobre homens, tá? É muito... Talvez quando a gente pensa no surrealismo ou em artistas mulheres, a gente lembra da Frida, né? Frida Kahlo, a Tarsila, que é brasileira e tal. Mas houveram muitas mulheres que se destacam e se destacaram e se destacam no universo, né? Então, a partir principalmente do século XX, fortaleceu esse movimento nas universidades, museus, instituições, né? Artístico-culturais, para o desenvolvimento de pesquisas e reconhecimento dessas artistas, né? Na história da arte. Então, o surrealismo foi esse movimento que vai, digamos, ter uma participação muito boa, né? Muito considerável aí de mulheres nesse movimento. Bom, aí nós temos Dorothea Turning, tá? Que foi uma artista surrealista estadunidense, que se dedicou à escrita. Então, durante a sua fase surreal, né, ela criou cenários minuciosos que vão ser caracterizados aí pelo surrealismo e vai ser estruturado por esses elementos irreais, tá? E abordando sempre aí esse universo feminino, tá? Então a pintura é uniforme, praticamente sem marcas de pinceladas e com essa frequência de imagens que evocam uma paisagem desoladora, tá? Vamos também olhar alguma imagem aqui daqui a pouco. E Remedios Varo, tá? Foi uma artista espanhola, né? Que se engajou no movimento surrealista a partir do seu exílio no México. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ela aprofundou a pesquisa sobre o inconsciente e a realidade. Então, ela trouxe aí em suas obras esses elementos reais, como plantas, animais, paisagens e objetos pessoais, entre outros. Então, ela vai criar essas cenas irreais aí. Então, o desenho é o ponto forte da obra dela. E durante essa época que ela viveu no México, ela apresentou essas criações aí, usando esses elementos associados aí à paisagem mexicana, tá? Criando essa composição
voltando a essa questão dos sonhos e a ficção, tá? Então, turma, a gente vai analisar então agora algumas obras, mas antes eu gostaria só de mencionar o nome de algumas artistas, algumas mulheres, né, que também fizeram parte desse grupo seleto, grupo feminino aí de artistas surrealistas, que é a Leonora Carrington, nasceu na Inglaterra, temos a Merit Oppenheim, nasceu na Alemanha, temos a Leonor Fini, a argentina, e a Maria Martins, a brasileira, tá? Então só para deixar registrado aí, tá, turma? Não deixar passar em branco aí o nome de mais algumas artistas, mulheres aí, personalidades do surrealismo. Então, turma, voltando aqui para a obra, nós temos Os Bárbaros, de Max Ernst. Então é uma composição aliando elementos que existem a elementos, a cenas, a momentos completamente inusitados e irreais, tá? Temos aí também um retrato de Magritte, né? René Magritte. Então ele gostava de usar esses jogos, né? Esses enigmas aí em suas obras. Temos aqui também outra, a queda também de Magritte. Tem uma chuva de homens, né? Gravatados, usando o chapéu coco, tá? E aqui nós temos As Rosas e Seus Fantasmas, né? De Dorothea Turney. Temos aqui também uma outra obra, Os Acrobatas no Jardim, de Juan Miró. Aí nós temos A Persistência da Memória, talvez a mais emblemática obra aí do surrealismo. Esses relógios derretidos, tá? Apenas o relógio aqui laranja, embaixo, não está tão derretido. Não está derretido, na verdade. Se você aproximar, aumentar a imagem, depois você vai olhar que tem formigas, né? Passeando aí sobre essa obra, aqui, ó, sobre esse relógio, tá? O único que não está derretido nessa imagem aí. E aqui outra, né? Um retrato de Adalgisa, do artista brasileiro Ismael Neri, aí um representante brasileiro também, além da Maria Martins. E temos aqui Amantes Entrelavadas, de Mark Ernst. A obra está um pouquinho desfocada, mas eu vou mostrar outra aqui melhor, em melhor estado. É O Casamento, tá? De Mark Ernst. Temos aqui também o autorretrato de Leonora Carrington. Então, embora ela não tivesse aí seus estudos tão aprofundados nas teorias de Freud, mas aí temos uma imagem bem surreal, né? Então é um autorretrato da própria artista, dela mesma. E temos aqui, encontro com ela mesma, né? E temos aqui também uma obra da Maria Martins, tá? Então aí sua representatividade voltada aí para o Brasil, tá? Amazônia e tal. E aqui temos uma obra da Frida. Embora que a Frida Kahlo, turma, ela não participou assim do surrealismo de forma... O seu interesse não era tão conceitual, mas mais prático, né? Então aí nós temos Um Abraço de Amor ao Universo, uma obra bem interessante da Frida. E aqui nós temos o nome dessa obra é Alegoria de Inverno, né? Alegoria de Inverno, de Remédio Varo. Então é isso, turma. Assim a gente termina aí a nossa exposição, digamos assim, essa galeria aí recheada de obras emblemáticas de grandes artistas do surrealismo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, um beijo!